Momento Firmes na Fé e Reflexão do Dia com o Padre Estevão Pronde. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amado ouvinte, feliz e abençoado domingo, quando nós celebramos a solenidade de Pentecostes, o envio do Espírito Santo sobre Maria Santíssima e cada um dos apóstolos no cenáculo. O envio do Espírito Santo concretiza na nossa vida que nós não caminhamos sozinhos. O Cristo voltou para o Pai, mas deixou o defensor, o Paráclito, para nos conduzir à vida eterna. Para que isto aconteça, sabemos que é necessário abertura de coração, permanecermos em seu amor, cumprindo cada um dos mandamentos e vivenciando os sacramentos, comungando da Eucaristia. A Igreja nos oferece hoje o Evangelho segundo João, capítulo 20, versículos de 19 a 23. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amado ouvinte, a Igreja conclui hoje o tempo pascal com a solenidade de Pentecostes. Não poderia ser diferente, pois sabemos bem que o Espírito Santo é o fruto da paixão, morte e ressurreição do Senhor Jesus. Ele morreu entregando na cruz o Espírito e no mesmo Espírito foi ressuscitado pelo Pai. Agora, planificado por esse Espírito, derramou e derrama-o sobre a Igreja e sobre toda a criação. Vejamos alguns aspectos da ação do Espírito Santo. Primeiramente, por ser Espírito de Cristo, ele nos une ao Senhor Jesus, dando-nos a sua própria vida. Como a cabeça dá a vida ao corpo e o tronco dá a vida aos ramos. É no Espírito que Cristo habita realmente em nós desde o nosso batismo e faz crescer sua presença em nós, em cada Eucaristia, quando comungamos o corpo e o sangue daquele Senhor que é pleno no Espírito Santo. Só no Espírito podemos dizer que Cristo permanece em nós e nós permanecemos nele. Só no Espírito podemos dizer que já não somos nós que vivemos, mas Cristo que vive em nós, com seus sentimentos, suas atitudes e sua entrega ao Pai. Por isso, no Santo Espírito, nossa vida pode ser vida em Cristo, vida de santidade. É no Espírito, amado ouvinte, que os sacramentos são celebrados com eficácia, pois o Espírito é a própria energia, a própria graça, a própria força de vida e ressurreição
que o Cristo recebe do Pai e derrama sobre toda a Igreja. Sendo assim, é no Espírito que a Igreja é continuamente edificada e renovada até a vida eterna. É no Espírito que os cristãos podem rezar, proclamando do fundo do coração que Jesus é o Senhor, que é Deus, que é o Pai de verdade. Somente porque temos o Espírito recebido no batismo é que somos realmente filhos de Deus, já que recebemos o Espírito do Filho, que clama em nós, Abá, que significa papai, papai querido. É o Espírito quem recorda sempre à Igreja a verdade do Evangelho, conduzindo-a sempre mais adiante no conhecimento de Cristo. Por isso, assistida pelo Espírito da verdade, a Igreja jamais pode errar na sua profissão de fé. Jamais pode afastar-se da verdade católica que recebeu dos apóstolos. Assim, somente no Espírito é que cremos com fé certa na fé da Igreja. Mas o Espírito, amado ouvinte, não está restrito à Igreja. Ele enche e renova o universo e toda a humanidade. Onde menos esperamos, onde ainda não chegamos, lá já podemos encontrar a ação do Espírito do Senhor, que cai, cristificando toda a humanidade e todas as coisas. O Espírito Santo sempre caminha à nossa frente. É o Espírito que vai com força e discrição, guiando a história humana para a plenitude de Cristo. E isto por mais que, tantas vezes, o mundo pareça perdido e sem rumo, em meio a guerras, injustiças, hipocrisias, violências, tristezas e mortes. Cabe aos cristãos saberem discernir e interpretar os sinais dos tempos, que o Santo Espírito faz brotar por toda a parte, tendo ouvidos para ouvir o que ele diz à Santa Mãe Igreja. Finalmente, é no Espírito que um dia, no dia de Cristo, quando ele, nossa vida, aparecer em glória, tudo será glorificado. A história será passada a limpo, a criação inteira será transfigurada, o pecado será destruído para sempre, a morte será vencida e nossos corpos mortais ressuscitarão, transfigurados com o corpo do Cristo Jesus ressuscitado. É o que esta solenidade de Pentecostes vem trazer ao nosso coração. Que a Mãe do Perpétuo Socorro interceda por cada um de nós. Espírito Santo, iluminai-nos. Reze comigo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. As almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amém. Amado ouvinte, feliz e abençoado domingo a você e a toda a sua família. Lembrando que nós temos Santa Missa na nossa Igreja Matriz, às 8 da manhã e às 19 horas da noite. Espero você. Rezemos juntos. Meu abraço em minhas orações.